Como eu parei para outra calça qualquer. Martins, uma sensação regular também Mas no a minha programa. família é Martins, eu sou Martins. Também são primos, não vejo que são primos. O doutor Carlos Martins está connosco quinzenalmente. Desta vez vem falar da prevenção do cancro da mama, que é talvez dos cancros que mais aflige as mulheres. Nos últimos tempos também se tem falado do cancro do colo do útero, mas é o cancro da mama o fantasma que percorre a existência das mulheres e que faz com que algumas mulheres, e eu friso bem algumas, porque nem todas têm esse cuidado, fazem a sua devida prevenção. Que prevenção é que as mulheres devem fazer para poder atacar esta doença, caso ela surja, doutor? Bom dia. Bom dia a todos. A prevenção do cancro da mama, digamos, quando falamos de prevenção do cancro da mama, falamos sobretudo de rastreio do cancro da mama. E aí o rastreio do cancro da mama consiste na realização de alguns testes que, na mulher que se sente bem, ou seja, que não tem qualquer sintoma, testes esses que visam detectar a doença num estadio inicial e que supostamente numa fase ainda a doença possa ser curada. O melhor teste de rastreio do cancro da mama é a mamografia. É um teste relativamente simples. Na prática, consiste na realização de uma radiografia à mama. A mama é colocada entre duas superfícies lisas. Nós temos aqui este conjunto de slides que preparou e talvez fôssemos acompanhando este seu trabalho, sublinhando com a explicação que for dando, para que possamos também fazer um bom uso daquilo que aqui... Cá está. Vamos dizendo. Com licença, eu vou levantar. Cá está. Este, digamos, é o aparelho... já alguma vez, Margarida? Já? É o aparelho que realiza a mamografia. A mama é espalmada entre estas duas superfícies e é então tirada uma radiografia à mama. É um teste que implica algum desconforto, mas é um desconforto passageiro muito rápido. É uma questão de alguns segundos e o desconforto está resolvido. É preferível este desconforto do que o desconforto da doença. Na fase da menstruação, normalmente o desconforto é maior. Por isso aconselhamos as mulheres... Só um bocadinho, por favor. Aconselhamos as mulheres a evitar este teste durante a menstruação. E temos aqui dois exemplos de imagens de mamografia. Aqui, neste caso, a mamografia completamente normal. Limpa, não é? Exatamente. Uma mama limpa, não é? E depois temos aqui esta imagem, neste lado, de uma mamografia, que é uma imagem suspeita. Com uma imagem destas, normalmente aconselhamos a mulher a efetuar testes adicionais. E aqui também queria deixar uma mensagem importante, que é o seguinte: pelo facto de às vezes os médicos aconselharem depois a mulher a fazer testes adicionais após a mamografia, não significa necessariamente que a mulher vá ter cancro. Antes, pelo contrário, cerca de 90% das mulheres que necessitam de fazer testes adicionais, que podem passar pela ecografia, podem passar por uma biópsia, 90% dessas mulheres, no final, chega-se à conclusão que elas não têm cancro. Podemos incluir este slide no grupo dos falsos positivos? Neste caso concreto, não foi um falso positivo. Depois chegou-se à conclusão que era realmente um cancro e foi tratado, mesmo, exatamente, e foi resolvido. Agora, ainda bem que fala nos falsos positivos. Por vezes, o teste pode não ser inteiramente conclusivo e existem imagens que podem deixar alguma dúvida ao médico. Sobretudo, por exemplo, se a mama ainda for muito densa, e na mulher jovem a mama é densa e temos maior tendência ou maior risco de ter imagens que sejam falsos positivos e que levantem dúvidas. É também por essa razão que não se aconselha este rastreio na mulher jovem. Infelizmente, nós não dispomos de um rastreio eficaz na mulher jovem. Estamos a falar de rastreio. Rastreio significa na mulher que não tem qualquer sintoma. Sim. Se a mulher tiver alguma queixa, algum problema em relação à sua mama, mesmo sendo jovem, deve ir ao médico. Doutor, mas isso não invalida que a mulher não vá fazendo, mesmo jovem, um autoexame. Pode ser feito através do toque, não é? Pode ser feito através do seu autoexame. Em relação ao autoexame,
nós até agora não conseguimos demonstrar que ele fosse eficaz em reduzir o risco de cancro e o risco de morte por cancro da mama. Toque, não pode sentir o famoso caroço, uma irregularidade no seu peito? Pode. E pode ser importante se a mulher se preocupar com isso. Temos que ter algum cuidado. Há algum tempo atrás, os médicos aconselhavam ativamente o autoexame da mama. Atualmente dispomos de estudos que, além de nos dizerem que realmente não conseguimos diminuir o risco da mulher morrer por cancro da mama ao fazer sistematicamente o autoexame, também chegamos à conclusão que o autoexame pode aumentar o desleixo e a falta de rastreio? Antes, pelo contrário, então, pode aumentar o número desnecessário de biópsias a que a mulher é submetida e pode aumentar, em algumas mulheres, a ansiedade e a insegurança que elas sentem em relação à mama. Há muitas mulheres que não se sentem confortáveis em fazer o autoexame. De modo que depende de mulher para mulher e o médico de família, digamos, na sua relação de continuidade, que vai conhecendo a paciente que tem à frente, pode aconselhar ou não o autoexame. No fundo, aconselhamos que a mulher conheça a sua mama, no sentido de que se existir alguma coisa de anormal, de novo, de diferente, deve recorrer ao seu médico e assinalar. Através da Margarida, mulher, como é que ela encara este fantasma? Porque para vós, para as mulheres, o cancro da mama é como que um companheiro indesejável que vocês espreitam sempre por cima do ombro. Mas não é? sabes que eu não tenho muitos fantasmas, porque eu normalmente sou uma pessoa bastante seguida, até porque tenho feito várias operações. Tive aos 27 anos uma gravidez ectópica, tive que fazer uma grande operação e a partir daí eu tenho bastante atenção em relação à minha saúde e por isso as coisas não me assustam assim. Eu sou muito mais pragmática, não é? Sou pragmática e de ir ter com a realidade e ver o que é que se passa e procurar ver isso. E tenho sido muito seguida medicamente e, felizmente, não tenho nenhum problema. Mas não constatas pelo teu grupo de amigas que... As pessoas falam muito pouco das coisas. As pessoas falam muito pouco. Receio, não é? É muito por receio. As pessoas têm medo de falar. Há medos. Eu acho que o grande problema que nós temos, as pessoas, é o medo. O medo de encarar, o medo de falar, o medo de tratar. Como desta doença, como na SIDA, tem medo. Há um medo muito grande. E isso é que é mau para as pessoas. Eu acho que as pessoas devem lutar no sentido de procurar saber sobre si e lutar pela parte positiva, porque as pessoas que são mais positivas e as pessoas que, no fundo, enfrentam as situações são as pessoas que, no fundo, têm mais sucesso nestas terapias, são as pessoas que recorrem mais depressa a um tratamento e é nesse sentido que nós apelamos, é que as pessoas tenham um sentido mais positivo da vida e que realmente lutem e que recorram às coisas que no fundo estão à nossa mão. Inclusive, nem cancro da mama lhe chamam-lhe doença má. Exatamente. Doença má. Às vezes as pessoas têm alguma relutância em usar a palavra. usar a expressão. A palavra cancro é uma palavra que mete um pouco de receio às pessoas. A cancro, para mim, tem que olhar com cancro, não é? Uma sentença de morte. Hoje em dia não é, felizmente. Já que estamos a falar deste tema, há uma mensagem que é importante que fique. Toda a mulher dos 50 aos 69 anos é importante que faça uma mamografia pelo menos de 2 em 2 anos. Dos 50 aos 69. Exatamente. É neste grupo etário que o rastreio é mais eficaz. Consegue reduzir em cerca de 22% o número de mortes por cancro da mama. Antes dessa idade, o rastreio poderá ser considerado entre os 40 e os 49 anos, mas aí a mulher deve abordar o tema com o seu médico, porque realmente aumenta um bocadinho o risco dos tais falsos positivos, mas deve falar sobre o assunto com o seu médico, não deve ter medo de abordar esse assunto. O cancro da mama existe, é preciso também alguma prevenção para que, caso ele lhe toque à porta, esteja já devidamente prevenida para tentar evitar que esse cancro alaste e que venha a prejudicá-la ainda mais. Muito obrigado por ter estado aqui connosco, doutor.